Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala, e a nossa unidade curricular é produção audiovisual, ok? E estamos aqui dentro dessa história aí, tentando entender por detrás, por dentro da mente do game design. E vamos continuar aqui nossa unidade contando histórias, tá ok? E nessa aula de hoje nós vamos conhecer o Game Wright, né, jogos digitais, e compreender evoluções da estruturação narrativas para adaptação de jogos digitais. Ok, turma? Bom dia, Rafael, tudo certo? Então vamos dar continuidade aí na nossa unidade. E dando continuidade no nosso fascinante conteúdo aqui do design de jogos, vamos prosseguir falando sobre o que é contar histórias, né? E vocês me dizem aí, o que é contar história? Me digam, além dos trabalhos do game design, o que seriam os profissionais que trabalham na criação e no desenvolvimento de histórias e escrita de jogos? Você pode me responder essas duas perguntas, né? O que é contar histórias e o pessoal que trabalha, né, o profissional que trabalha com criação e desenvolvimento de histórias e escritas de jogos, como que funciona isso? Como que seria o trabalho deles? Você consegue me responder? Vamos esperar a resposta de vocês aí, para quando a gente dar início à nossa aula aí. Contar história, o que seria, né, e como que funciona essa questão, e dentro da área de design, né, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de jogos, como que funciona essa questão? Um roteirista, diretor criativo, que você lembra, Rafael? Sueli falou roteirista. Temos roteirista, temos redator, temos tradutor, temos o Game Wright, que vamos falar agora nessa aula. Isso, Adriano, obrigado. O Adriano acertou. Pensamos junto, Adriano. Pensamos junto. Então nós temos também aí o Game Wright, né? Tá? Caiu na nossa prova, né? Questão de Game Wright. Tá? Vamos dar continuidade então, tentar entender aí essas questões. Profissionais dos contos de jogos, então vamos conhecê-los. Aqui estão os profissionais dos contos dos jogos. O Game Wright, como o Adriano disse, como o Rafael e a Sueli disseram, roteiristas, o redator e o tradutor. Tá? Vamos dar continuidade então, tentar entender um pouco esses conceitos aí. O Game Wright, ele é um escritor de jogos, né? A escrita de jogos digitais é uma arte e um ofício de criar roteiros e narrativas para jogos, correto? Ele abrange normalmente todas as áreas da escrita e da linguagem. Possui diferentes relações à escrita para filmes, é diferente de como construir para jogos e para filme, já que os jogos apresentam características não lineares e interativas, totalmente interativas, né? Um jogo ele é interativo. Além disso, a necessidade de trabalhar em colaboração com tradutores e games designers. Como já sabemos, às vezes é o próprio designer que assume o papel do escritor. A gente já falou sobre isso, né? O próprio designer acaba assumindo esse papel de roteirista, de escritor. Podemos dizer então que um papel híbrido de design e narrativa? Sim, podemos dizer. Conhecido como design narrativo, que não apenas cria história, mas também determina como ela é comunicada aos jogadores e como essa mecânica de jogo reforça essa história, certo? Então o Game Wright desempenha o papel crucial na equipe de pré-produção, criando enredo principal do jogo e contribuindo ainda para a criação e o desenvolvimento dos personagens e a construção desse universo do game. Correto, turma? Conhecemos então o nosso Game Wright. Vamos falar dos nossos roteiristas e tradutores? Então estamos aqui a parte de roteiro. O roteirista ele concentra-se bastante na parte do desenvolvimento do enredo, na parte dos diálogos, da dublagem dos personagens, e ele cria e edita scripts para as falas, né, mais no sentido de impacto da trama. Geralmente o roteirista está menos envolvido com a mecânica do jogo eletrônico, e ele tem a tarefa de escrever e trabalhar com atores de voz. Atores de voz, ok? Então essa é a responsabilidade aqui do nosso querido roteirista. E do tradutor, turma? O tradutor ele desempenha um papel crucial nas etapas conhecidas como escritas
ou texto de localização dos jogos, preparando-os para localidades além de sua origem. Lembra que a gente falou que tem que ser adaptado para a cultura, tipo de pessoas? Né? Isso faz parte do tradutor aqui. Essa adaptação vai além de mera tradução do idioma, abrangendo também áreas linguísticas, culturais, de hardware, de software e divergências legais ali, licenciamento, entidade visual e música. Então, o tradutor ele abrange todas essas áreas aí, não é só apenas como a gente conhece o tradutor, né, de línguas, né? Pega e traduz do português para o inglês, do inglês para o português, para o alemão, para o russo. Não. Ele tem essas questões aqui culturais, linguísticas culturais, abrange também a questão de hardware e software, divergências legais ali, licenciamentos e identidade visual e música, ok? E o redator? Vamos falar um pouco do redator. Diferentemente, né, de Hollywood, onde os redatores apresentam uma ideia inicial para o filme, já na indústria dos games eles geralmente trabalham pós-produção. Um redator provavelmente precisa ter habilidades de escrita, usar gramática corretamente e redigir documentos formatados de acordo com as normas. Algumas das atividades de um redator na produção de um jogo inclui. Vamos lá? O que inclui? Então registre aí no seu caderno aí essas opções que inclui num redator. Escrever a história da equipe que faça sentido. Redigir diálogos para personagens do jogo para cenas de corte. Tornar elementos do jogo fáceis de entender como o caso de instruções direcionais. Redigir manuais e materiais de suporte, como biografias dos personagens, que aparecerão páginas de distribuição do jogo. Ok? Então o redator está responsável aí por essas questões aí. E contando história, storytelling, né? Vamos lá? Storytelling, por apresentar recursos audiovisuais semelhantes ao cinema, os jogos digitais utilizam conceitos e técnicas de contar histórias, conhecida como storytelling. Essas habilidades é capaz de promover uma conexão mais profunda entre o produto game e o jogador, né? Adoro trabalhar com storytelling, né? Eu trago isso para as aulas, adoro fazer isso, tá? Na parte do games também é muito interessante, muito importante. Story vem do derivado do conceito proposto pelo mestre psicanalista Sigmund Freud. Destaca-se por sua atemporalidade com acontecimentos fora da ordem e pela especialidade a aproximar conteúdo pertencente ao espaço distante. Então o que faz? A gente pega assuntos distantes, né? Por acaso aqui, história do cinema, e trazemos para game. Storytelling faz isso. Pegar histórias difíceis aqui, contextos difíceis, e trazer uma linguagem de vocês, jovem, né? Da linguagem de vocês. Isso também é storytelling, né? Tá? Story, né? E telling. Telling é o segundo palácio de Terenzo, que está relacionado ao conceito e à percepção, onde as narrativas são compostas a partir da sequência de cenas apresentada pela vivência do presente, né? Então a gente traz coisas viventes pelo presente. Então é uma mistura aí, story e telling, trazendo aí esse maravilhoso recurso aí audiovisual para a gente narrar as histórias e trazer conceitos e conteúdos de uma maneira mais tranquila, mais divertida, mais fácil, né? Estruturando o que é então storytelling dentro dos jogos, para jogos, tá? Então, apesar de diferenças entre outras mídias e jogos, suas narrativas são frequentemente comparadas a um modelo narrativo clássico dos cinemas. Pesquisadores da área afirmam que muitos aspectos narrativos dos jogos digitais atuais se assemelham à indústria cinematográfica. A construção de espaços narrativos é composta por aspectos técnicos como enquadramentos de câmera, iluminação, trilha sonora, ritmos de exibição, entre outros elementos. Tá? A estrutura narrativa cinematográfica são aplicadas em jogos devido à presença de roteiro que determina
o jogo como uma obra fechada. No entanto, essa estrutura narrativa precisa ser adaptada no contexto de um jogo, devido às suas várias possibilidades de ação, diversos caminhos narrativos e principalmente devido ao papel do jogador do suposto controle dessa narrativa. Então, dentro do jogo, acontece uma coisa diferente, né? O controle aqui do jogador. O jogador tem controle nas mãos e ele pode alterar essa narrativa, correto? Então, diferente do cinema, o nosso jogador, o gamer, ele tem essa interação total com a narrativa. Diferentemente do telespectador no cinema, o jogador assume uma condição ativa na trama de um game. Esse conceito de interação em meio à narrativa não é exclusivo dos jogos digitais. O jogo de RPG tradicional também tem, né? O tradicional de mesa também tem e apresenta esses aspectos fundamentais aí como parte do seu funcionamento. Então também temos aí, dentro não só dos jogos digitais, mas também dos jogos tradicionais, aqui o RPG. Tá ok? Então aqui nós temos exemplos aqui do RPG. Então eu tenho um vídeo para mostrar para vocês agora, 7 minutos. Só um minutinho para me se organizar aqui e achar o vídeo. Bora lá então, vamos soltar. Ah não, deixa eu mudar a tela aqui. Beleza, agora eu posso soltar. Oi pessoal, jogo que parece quebrado, um jogo que nem parece jogo. Cadê o personagem? Como é que joga isso aqui? No episódio de hoje do Domin Games, vamos falar de jogos estranhos e estranhas maneiras de jogar. Ao longo da história dos games, fomos nos acostumando com certos padrões estabelecidos pela indústria dos jogos e por uma certa perspectiva do que é inovação, falha, sucesso. Estabelecemos critérios baseados em nossas habilidades e gostos pessoais e nas comunidades de jogadores. Até se tornou comum haver um diálogo constante entre usuários de um jogo ou plataforma e seus fabricantes, de modo que as opiniões e reclamações dos jogadores podem causar correções e até grandes modificações. Ou seja, os criadores de games têm que lidar com as expectativas e padrões dos jogadores, mas também apresentar inovações surpreendentes. Mas nem tudo na vida segue um padrão, e hoje vamos falar de jogos que estão fora da curva, muitas vezes de propósito. Pensa aí, qual é o jogo mais estranho que você já jogou? E o que era estranho nesse jogo? A sensação de estranheza pode vir através de diversos elementos. Um cenário ou ambientação, personagens, uma narrativa estranha ou um jeito estranho de desenvolvê-la, a jogabilidade, regras estranhas ou incoerentes, uma trilha sonora, entre outras coisas. Estranheza, desorientação, incompreensão, disfuncionalidade nem sempre são coisas ruins. Pode ser um ponto de partida para novas descobertas e criatividade. Há 10 anos, o termo Not Games circulava em fóruns virtuais de criadores e desenvolvedores independentes de jogos. Até circulava um texto explicando e convidando a criação de uma nova forma de entretenimento digital que rejeitasse a estrutura dos jogos. Mas rejeitar como? Rejeitar o que nos jogos? O texto diz que Not Games não seria uma categoria ou gênero, mas um desafio de design e um desafio artístico. Coisas que consideramos básicas em um jogo poderiam ser subvertidas ou negadas. Regras, objetivos, recompensa, derrota e vitória, controle, tudo isso na busca por um novo tipo de experiência digital. Muitos resultados surgiram dessa provocação e por alguns anos até rolaram festivais de Not Games pela Europa e Estados Unidos, reunindo muitos criadores.
Hoje, graças a plataformas como itch.io e novas maneiras de criar coletivamente, como as Game Jams, não é incomum encontrarmos jogos inacabados, experimentos estranhos de criação, versões beta bem bizarras e interessantes e muito mais. Aliás, fica aqui a nossa dica: explore os jogos dessa plataforma e diga aqui nos comentários o mais estranho que você encontrou. Em Rimo, criado por Daniel Lindsay, você só vence morrendo. Na verdade, você mais avança conforme mais morre. Nesse jogo, não podemos ver o cenário e os seus labirínticos caminhos, a não ser que os sujemos com o sangue do nosso próprio avatar. Em The Graveyard, da Tales of Tales, você experimenta a velhice na pele de uma senhora em uma lenta caminhada por um cemitério, podendo morrer de causas naturais a cada vez que joga. Em Everything, você é o universo, observa, controla, viaja por muitas partes dele. Pode agir ou deixar que o jogo assuma o controle e apresente um documentário sobre o mundo em que você vive. Isso porque não falamos dos mods. Modificações feitas em jogos famosos como GTA e Pokémon, por exemplo, trazendo elementos não oficiais, paródias, outros universos ficcionais e as visões peculiares dos fãs. E aí, diz pra gente qual é o jogo mais estranho que você já jogou, e até o próximo Domingueiros! Isso aí, turma. Voltando aqui então. Domi Games, né, do Sesc, é um vídeo bem antigo já, mas trazer alguma coisa dentro da narrativa do game aí para vocês aí para complementar a aula. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui do nosso conteúdo. Alguém tem algum comentário para falar aí? O Rafael já falou ali, né? Jogo do Mineirinho. Qual jogo é esse? Jogo do Mineirinho? Tem algum jogo... o jogo estranho, né? Que você já jogou? Um jogo diferente? Alguns comentários aí de alguns jogos? Bem antigo. Bem antigo. Quem mais tem algum comentário de algum jogo aí diferente aí, antigo, que já jogou? O Rafael lembrou um ali, trouxe da Arca. Esse nem eu não conheço. Deixa eu dar uma pesquisada aqui e ver o que é esse jogo aí. Poxa vida, hein? Legal esse jogo aí, pelo jeito. É de 2017, né, Rafael? Mineirinho Ultra Adventures. Joguinho de... Tá na stream, né? Dá pra jogar ainda ele. 2017, um enredo. Mineirinho Ultra Adventure é um jogo da plataforma 3D. O jogador controla o Mineirinho, protagonista titular do jogo, mascote de complexo gastronômico, o Dom Zeritos, cujo dono é amigo de Denis, localizado na cidade Itaguaí, do Rio de Janeiro. Jogo brasileiro aí, no Rio de Janeiro. Ele ataca arremessando o chapéu e usando power-ups, que são as comidas do restaurante, encontrada nos 5 estágios para matar seus inimigos. Na versão Director's Cut, é uma versão do Mineirinho Ultra Adventure apresentada em uma conferência de 2011. Uma cutscene da introdução mostra que alienígenas dominados comilões no espaço vieram à Terra e levaram o restaurante do Dom Zelitos. E o Mineirinho tem que resgatá-lo
derrotando os extraterrestres. Na versão final, não há nenhuma cutscenes. Após derrotar o chefe final do jogo, a mensagem aparece: você conseguiu, agora todos podem comer no melhor restaurante do mundo. E aparece a caixa alta na tela, né? Se eu fosse alguém do marketing aí, já ia fazer esse restaurante aqui, ó, Donzelitos. Se já não existe, né? Rafael, lembrou aí agora? Mas alguém aí tem alguma curiosidade de jogo aí para compartilhar? Vamos dar continuidade aqui então. Então, storytelling aplicada nos jogos aqui This War of Mine, né? Baseada na história real do cerco do Sarajevo, acontecimento da guerra da Bósnia de 92, 96. This War of Mine é um jogo de sobrevivência que coloca o jogador na pele de 12 civis que ficaram presos em uma casa durante esse conflito. E para sobreviver, eles precisam sair durante a noite em busca de suprimentos, onde os eventos narrativos levam o jogador a um conflito pessoal, entre ajudar as pessoas que estão precisando de apoio ou priorizar a sua própria sobrevivência, a sua própria vida. Né? Está aqui uma gifzinha aqui do jogo. Tá ok? Outra storytelling aplicada a jogos aqui. Tutemon, né? Tutemon apresenta uma realidade alternativa onde pacientes com doenças terminais podem realizar seus sonhos de uma sobrevida simulada tecnologicamente, né? Esse game aqui, ele é um RPG com jogabilidade simples, no estilo point and click, com a narrativa profunda sobre a vida, e é um game que faz o jogador refletir sobre o que enfrenta a situação, as lições aprendidas, né? O que enfrenta e as lições aprendidas. Outro aqui, Life is Strange é uma franquia de jogos que traz narrativa de Max Caulfield. É uma jovem que descobre que pode voltar no tempo, porém seus poderes desencadeiam em um efeito borboleta e causam grandes consequências aos que vivem ao redor. Sua narrativa levanta questionamentos morais sobre coletividade, relacionamentos e escolhas, fazendo com que o jogador reflita sobre as consequências das suas ações para progredir no jogo. Tá? Não sei se vocês conhecem algum desses jogos aí. Red Dead Redemption 2 se passa em 89 e conta a história de Arthur Morgan, um cowboy fora da lei que vive entre regiões fictícias dos Estados Unidos e precisa lidar com decadência do Velho Oeste e as perseguições de rivais oficiais do governo. Sua narrativa oferece uma experiência imersiva, cheia de interações em modo de jogabilidade mundo aberto, sandbox, e é possível interagir com milhares de personagens em variadas situações, assim como seguir dilemas e ações que impactam em honra e moral do protagonista. Esse jogo é já mais conhecido de vocês, provavelmente alguns de vocês já jogaram ou jogam ainda, né? Então tá aí. Raven Rye é um jogo de gênero filme interativo, onde as escolhas e ações durante o jogo impactam diretamente na história, alimentando os elementos narrativos aplicados e adaptando aos jogos. Ao longo do desenrolar do game, o jogador deverá controlar 4 personagens diferentes. E em determinado momento, suas histórias se cruzam e as ações e interações de cada personagem podem alterar os rumos da história. E a conclusão do enredo, proporcionando assim uma possibilidade de recorrentes aí 22 finais diferentes, né? Interessante esse jogo, né? Então a gente pode ter aqui 22 finais diferentes dentro dessa narrativa aqui. Tá ok? E temos uma atividade proposta para vocês agora. Então desenvolva uma resenha dos 4 primeiros capítulos até Como Criar Aventura em 3 Atos, do livro Manual Como Criar Histórias Memoráveis para RPG, de Alec Hopper. Tá? Eu vou disponibilizar o arquivo para vocês ali agora. Vocês vão fazer leitura e dos 4 primeiros capítulos, vão fazer uma resenha. Tá? Escreva no mínimo 20 e no máximo 30 linhas em fonte calibre tamanho 10, espaçamento 1 ali, 0,
e será desenvolvida na sala de aula ali 15, 20 minutos, ok? E a gente terminando isso aqui, a gente entra num novo conteúdo da nossa aula. Ok, turma? Deixa eu preparar lá o material para vocês. Estrutura de sessão, a saga, ela destaca a importância de planejar sessões com início, meio e fim, mesmo dentro de uma campanha longa. O mestre deve alinhar com os jogadores o tipo de aventura desejada, respeitando o ritmo do grupo e criando encontros marcantes. Como gerar sentimentos? Aventuras emocionantes trata da importância das emoções. O autor orienta o mestre a incluir que despertem sentimentos reais nos jogadores, como empatia, surpresa, medo ou esperança, tornando a experiência mais revolvente. Conflitos morais e dilemas pessoais são de boas ferramentas para isso. Estrutura de pontos âncoras. Alec propõe um modelo flexível de roteiro, ao invés de planejar cada detalhe. O mestre cria eventos chaves, âncoras, que devem ocorrer, permitindo liberações e improvisações entre eles. Isso preserva a agência dos jogadores e mantém o enredo consistente. Como criar aventuras em 3 atos? É o plot do twist. O autor adapta as estruturas clássicas das narrativas com apresentação, conflito e desfecho ao RPG. Ele orienta como usá-las em cada sessão, garantindo ritmo, progressão e encerramento satisfatório. O uso do plot twist também é incentivado como forma de surpreender e engajar o grupo. Isso é uma resenha aqui que eu li, da Dani, né, Dani? Vamos ver outras resenhas aqui. Resenha da Annelise. O Manual de Alec Hopper propõe uma abordagem acessível e prática sobre a construção das narrativas cativantes no RPG. Logo no primeiro capítulo, o autor destaca a importância de planejar estruturas da história conforme tempo disponível na mesa, né? A divisão entre sessão e a saga ajuda o mestre a elaborar aventuras que funcionem bem tanto de forma isolada quanto em conjunto, criando uma narrativa maior, coesa e envolvente. Assim, o mestre garante que cada sessão tenha valor próprio e, ao mesmo tempo, que contribui para o desenvolvimento da saga principal, que contribui para a saga principal. No segundo capítulo, Alec demonstra que são as emoções que realmente movem o RPG. Ele ensina como conectar os personagens em situações intensas, como presenciar injustiça, sentir medo, raiva ou empatia, tornando a trama mais viva e interessante. O envolvimento emocional dos jogadores é tão importante quanto ao enredo em si. Uma boa narrativa deve provocar sentimentos, criando momentos memoráveis que os jogadores levarão para além da sessão. Na continuação, o conceito de pontos âncoras é apresentado como uma solução criativa para momentos chaves da aventura, permitindo ao mestre manter o controle narrativo sem perder os jogadores em uma linha reta. Assim, o jogo se torna mais flexível, orgânico e dinâmico. Por fim, o capítulo sobre a estrutura em 3 atos introduz um formato clássico e eficaz, apresentação, conflito e desfecho. A ideia é aplicar essa forma não só na saga geral, mas também em sessões individuais, garantindo que cada aventura tenha o começo envolvente, um meio cheio de desafios e um final satisfatório. Essa técnica também ajuda a manter os ritmos e a criar expectativas no grupo, que estará sempre motivado a continuar. Esses 4 capítulos demonstram que, com organização, emoção e liberdade criativa, é possível construir experiências ricas e inesquecíveis para qualquer grupo de RPG, elevando a qualidade das aventuras narradas e aumentando o engajamento de todos os participantes, segundo a nossa autora Annelise. Obrigado. Não vou ler todos, mas alguns aqui que eu achei no meu caminho aqui que é interessante. Enquanto dá o tempo aí do pessoal. Já deu tempo aí, pessoal? Me responda aí, Adriano, Débora. Autora, a resenha, Natália.
O livro Como Criar Histórias Memoráveis para o RPG, escrito por Alec Hopper, é um guia prático e objetivo voltado a mestres que desejam construir aventuras mais envolventes e significativas. Nos 4 primeiros capítulos, o autor apresenta elementos essenciais para desenvolver narrativas sólidas e memoráveis no universo do RPG, abordando desde os fundamentos da narrativa até a estrutura de 3 atos. No primeiro capítulo, o autor destaca o papel do mestre como contador de história. Ele ressalta que uma boa aventura nasce do equilíbrio entre liberdade criativa e estrutura narrativa. O mestre deve criar desafios interessantes, respeitando escolhas dos jogadores e permitindo que eles moldem a história com as suas decisões. No segundo capítulo, Hopper explora a importância do conflito como motor da narrativa. Ele afirma que toda a história precisa de tensão, objetivos claros e consequências reais. Ganchos narrativos bem construídos e personagens com motivação tornam a trama mais rica e imprevisível, mantendo o interesse do grupo durante a sessão. Já no terceiro capítulo, a ambientação ganha destaque. O autor defende que o mundo dos jogos precisa ser coeso e funcional, com cultura, história e política que influenciam diretamente os acontecimentos da aventura, ou sobrecarreguem os jogadores da aventura, desculpa. Ele incentiva o mestre a começar com o essencial, evitando exageros que confundem ou sobrecarregam os jogadores, corrigindo. O quarto capítulo apresenta a estrutura de 3 atos como ferramentas práticas para a organização de aventuras. O primeiro ato introduz o mundo ao conflito inicial e o segundo desenvolve as complicações e as decisões difíceis. No terceiro oferece o clímax e a resolução. Essa estrutura facilita o planejamento e garante ritmo e coerência à narrativa. Em resumo, esse capítulo fornece uma base sólida para qualquer mestre que deseje criar histórias que prendam a atenção dos jogadores e tornem cada sessão uma experiência única, né? E que esses capítulos aí tornem mesmo, né? Aí vocês mestrem de desenvolver histórias criativas aí, né? Ok? Obrigado, Natália. Dá para dar continuidade aí, pessoal? Falta pouco? Pouco, Adriano? Falta pouco, bastante. Quem mais precisa de mais tempo aí? É que já deu bastante tempinho já, né? Vou concluir esse material aqui dessa aula aqui, ver se a gente começa já com o próximo conteúdo aí. Tá? Nesse período aí, então, que a gente teve caminhando até agora esses slides aqui, a gente viu como que os profissionais da área da escrita e jogos digitais, né, funcionam, trabalham, né, se organizam, quais que são as especificações de cada um. Principalmente a que a gente viu aqui nessa aula foi o Game Write, né? Compreendemos também a evolução das estruturas narrativas tradicionais e implementando e adaptando a os jogos digitais. É essa que é a nossa intenção, né? Trazer a realidade das coisas que já funcionam, já existem, né? Tanto na fotografia como na literatura, quanto no cinema, e trazer essas estruturas, essas narrativas aí para dentro dos jogos digitais. E essa é a nossa disciplina e o nosso objetivo dentro do audiovisual, né? Tá? Então a gente viu esses conceitos aí, bem legal, bem importante. Algumas coisas a gente conseguiu trazer até na prova, né? Sobre o Game Wright tinha uma questão também na prova sobre isso. Vamos continuar então entendendo aí como que funciona a mente do game designer, tá? Então aí as referências dos livros, né? Livro da arte do game design, páginas do Café Geek, aula nota 10 2.0, livro de Level Up, estrutura narrativa de jogos eletrônicos, storytelling, MDA, né? Uma abordagem formal para o design e pesquisa de jogos, 10 jogos na histórias emocionantes, Domin Games, né? Games e narrativa, do YouTube, o vídeo que a gente viu, do Sesc, né? Bem antigo já, foi até difícil achar a versão dele mais atualizada. Nem tem mais no YouTube também, né? 2021, material de 2021, não tá mais presente no YouTube. E narrativa e games, né? Olhar artístico do design literário artístico. As imagens aqui que foi retirada.
E a gente finaliza aqui essa aula aqui, mas a gente começa um novo conteúdo já, tá? Então, essa aula aqui, número 12, 3.1, contando história, a gente dá por encerrado aqui nesse momento. Ainda o Adriano terminou ali a tarefa, a Débora terminou também. Como que estão aí? Então, 10 me entregaram, né? Não sei se tem mais gente para me entregar, mas 10 me entregaram e os que pediram para mim tempo, eu também dei tempo, né? O professor é bem tranquilo em questão disso, que quer que vocês entreguem, que vocês produzam, né? Que é importante para vocês produzir isso aí. É bem importante. Quando a gente escreve, quando a gente lê, a gente escreve, a gente aprende muito mais. Tá, vamos lá então para nossa aula, a continuação aqui seria a aula 13. Então a gente está aqui ainda dentro da mente do game designer, ainda na parte 3.2, contando histórias ainda, né, povo? Vamos lá, chega de história? Não, ainda tem, senta que lá vem história, né? Quem lembra dessa, da TV Cultura, não sei se passa ainda, na minha época passava, é um episódio lá, uma cena do Castelo Rá Tim, que era bem assim, senta que lá vem história, né? E é mais ou menos isso, né? Fiquem sentados aí que lá vem mais histórias ainda. Realizar a introdução à teoria da literatura. Ah, isso aqui a gente já viu. Deixa eu só voltar aqui na aula correta. Não fechei a aula. Aula 13. Não, tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certíssimo, professor. Tá confundindo a cabeça aqui. É que eu já dei essa aula, então fica meio confuso. Não para vocês. Então a gente vai continuar contando história aqui, sim. Vamos ficar contando, vamos falar de narrativa, introdução à teoria da literatura e à narratologia, tá? Então vamos entender um pouco da literatura, vamos trazer os conceitos aqui e vamos entrar no conceito de narratologia, tá? Alguém aí sabe me dizer o que é narratologia? Já vou perguntar para vocês de novo. Analisar e compreender estruturas narrativas dos contos da magia Prop. Quem conhece aí Vladimir Prop também? Se não conhece, eu vou perguntar para vocês também de novo. Bem como as 7 esferas e as suas 31 funções, né? A professora Nicole vai ficar repetido para ela, porque ela já viu essa aula minha aí. Então, nas últimas aulas, a gente viu aqui as anteriores, né? A aula anterior a essa, a gente viu o principal ponto ali de como contar história e como evoluir, né? E como elas evoluíram na adaptação dos jogos digitais. Então, a gente usou a parte da cinematografia, né? A parte da literatura, a parte da fotografia. A gente foi construindo essas questões ali de roteiristas, né? Escritores, autores, né? Trouxemos os poetas e fomos vindo ali, né? Os filósofos e fomos construindo tudo para trazer, né? Adaptando aqui para jogos digitais. Isso faz parte do audiovisual. Então essas estruturas criadas já existentes a gente traz e adapta para nosso cotidiano de jogos. Na aula de hoje nós vamos ver algumas teorias e conceitos de análise e aplicação da narratologia, tá? O que significa narratologias? Vamos ver sobre isso. Elas são utilizadas como base nos jogos digitais, é isso a gente vai entender sobre a aula de hoje. E eu queria perguntar para você, eu falei que ia perguntar, você tem ideia do que seria narratologia? Me respondam aí, por favor. Estudo, né? Estudo da narrativa, né, Débora? Boa resposta. Mas alguém quer concorda ou discorda da Débora? Quer acrescentar? Na verdade, a gente não consegue nem continuar, né? Mas eu vou perguntar.
gente não consegue nem continuar, acho que por causa do nosso tempo aí, né, professora Nicole? Nós finalizamos aqui para se preparar para a próxima aula, que é com vocês de novo, né? Só que daí banco de dados. É isso? Só a Débora vai me responder para a gente finalizar aqui esse início de aula aqui. Vamos ter que dar continuidade na próxima, né? A gente volta tudo de novo sobre essa pergunta aqui na próxima aula. Pode ser? Pode ser, professora Nicole. Eu vou finalizar aqui porque dá tempo de a gente conectar aqui de novo, configurar aqui as opções de gravação. Beleza, então? Fechou, então. Professor Nicole, aquele abraço para você. Até a próxima. Turma, se encontramos daqui a pouquinho.